Paz de Cristo, amados, paz de Cristo, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Jefferson Sarmento, esse é o meu canal e nós estamos aqui compartilhando o Evangelho de Cristo de forma simples, sem ser simplório. E aqui nós estamos para estudar a lição de número 2, mais uma lição desse primeiro trimestre do ano de 2026. Estamos estudando sobre a Santíssima Trindade e nós vamos estudar hoje a lição 2, o Deus Pai. Então nós vimos na primeira lição uma introdução à doutrina da Trindade, vimos que a Trindade é um mistério, não no sentido de ser algo oculto, mas de ser uma verdade divina revelada nas Escrituras, que só pode ser compreendida pela iluminação do Espírito Santo. E agora nós vamos começar a fazer uma imersão, um mergulho no estudo da primeira pessoa da Trindade, o Deus Pai. Então nós vamos estudar o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Claro que quando a gente fala de estudar Deus, a gente está falando aqui de um conhecimento limitado, mas que é alcançado por meio da iluminação do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo. Eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, para você se inscrever. Agradeço por você estar inscrito aqui no nosso canal e por estar também assistindo mais esse vídeo, mais esse conteúdo para a nossa edificação. Que seja realmente para sermos edificados na palavra de Deus. Quero te pedir para você deixar o seu like, se possível deixar um comentário também, pois isso aumenta a nossa relevância perante a rede social, perante o YouTube, que vai mostrar para mais pessoas. Se você puder, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas, outros professores de escola dominical, outros alunos, para que no domingo nós possamos estar em classe estudando a palavra de Deus, a lição da escola dominical, com a lição na ponta da língua, com mais conteúdo, com mais profundidade. Bem, vamos lá, começando aqui a lição 2, que será estudada em classe no dia 11 de janeiro de 26. O título é O Deus Pai. Bem, a revelação do Pai, ela é progressiva ao longo das Escrituras e culmina com Cristo. Cristo é o pleno, perfeito, o mais exato revelador do Pai. Porque, na verdade, como Deus nunca foi visto por alguém, olha o que João, capítulo 1, versículo 18, diz. Está escrito assim, ó: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, o que o João está nos ensinando aqui é que o Pai é revelado pelo Filho. O Filho é o perfeito revelador do Pai. O Pai é o autor do plano redentor, do plano da nossa salvação. Esse plano é revelado plenamente em Jesus e é aplicado pelo Espírito Santo. Portanto, conhecer a identidade do Pai é mais do que um ponto doutrinário que nós devemos conhecer, é mais do que um mero enunciado teológico. Na verdade, conhecer o Pai é entrar em comunhão com o Criador, com o Redentor, e isso é feito por meio de Jesus. Agostinho, ele tem uma frase que diz assim, ó: inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. O texto áureo diz: ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27, parte C. E a verdade prática reforça que a identidade do Pai, ela é conhecida por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Então, Cristo é o mediador, ele é o
perfeito, pleno, absoluto, completo, suficiente mediador que traz a revelação do Pai para nós, mediante a nós nos relacionarmos com o Filho. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós nos relacionamos com o Senhor Jesus, nós temos a revelação do Pai. Nós entramos em comunhão, em intimidade com o Pai por meio de Jesus. E um dos assuntos que mais Jesus nos ensina, além da oração, é a paternidade. Na verdade, Jesus ele fala em oração de forma contínua com o Pai. Nós vemos isso em diversas ocasiões nos evangelhos. Jesus conversando com o Pai em oração, falando com o Pai em oração. Inclusive, no jardim do Getsêmani, ele vai para o jardim e ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade. Quando nós olhamos para João, capítulo 17, nós vemos também a oração sacerdotal de Jesus, que é dirigida ao Pai. Em João 12, 27, tem uma expressão do Senhor Jesus diante do povo em oração ao Pai, e o Pai o responde numa voz audível diretamente do céu, que alguns pensam que é um trovão, que é um anjo, mas João nos deixa claro que é o Pai falando com o Filho. Então, o Senhor Jesus, ele nos mostra uma contínua relação com o Pai. E, na verdade, nós nos referimos a Deus como Pai por causa de Jesus, porque Jesus se refere a ele assim. Quando nós olhamos, por exemplo, a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, veja, a primeira menção que o Senhor Jesus nos ensina na oração é nos direcionar a Deus como nosso Pai. Pai Nosso. Nem é meu, é nosso. É o Pai de todos, né? Como diz o apóstolo Paulo. Então, nós conhecemos a Deus como Pai porque o Filho nos revela a Deus como Pai. Então, nós nos referimos a Deus como Pai porque Jesus se refere a Ele assim, mostrando uma relação de simplicidade e intimidade e, ao mesmo tempo, de reverência, mas também como deve ser, né? Uma relação entre pai e filho, uma relação íntima de comunhão, de reverência, mas também de simplicidade, de intimidade. E é exatamente essa relação que nós vemos entre Jesus e o Pai, entre Deus e Jesus, Jesus e Deus, e é isso que ele espera que nós tenhamos também com o Senhor. Porque o Deus que os hebreus consideravam tão distantes, né, de certa forma, que os hebreus consideravam tão distante, agora ele se aproxima de nós através de Jesus, que é o Deus conosco. É o Deus que se fez homem, que se identificou com a nossa humanidade para nos revelar o Pai. Então, que nós realmente possamos ter esse relacionamento pessoal, íntimo com Deus Pai, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus, ele é chamado de Pai por ser provedor e doador da vida. Então, o Pai, ele é quem provê a vida, ele é quem doa a vida, ele é quem estabelece o plano redentor, o qual o Senhor Jesus veio para concretizar, para realizar, de tal modo que o Pai é revelado por Jesus. E só é possível conhecer o Pai pela mediação do Senhor Jesus. Tem gente que recorre a Deus através de tantos mediadores, mas a Bíblia nos deixa claro que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. É aquele que se interpõe entre Deus e os homens. É como alguém que fala em nome de. Então, o mediador é uma pessoa que
se põe diante de uma autoridade, por exemplo, para falar em meu nome. Ele está fazendo uma mediação. E Jesus se põe diante de Deus para falar por nós, para pedir, para interceder por nós. E ao mesmo tempo, ele traz a revelação do Deus Pai para nós. Então, nós vamos hoje falar sobre o Deus Pai. A leitura bíblica em classe eu vou deixar para fazer os comentários também durante o comentário da lição, porque isso aqui está realmente, esses dois textos, eles estão mencionados ao longo do comentário. Então, nós temos aqui uma lição que ela é temática, mas ao mesmo tempo tem uma característica expositiva desse texto bíblico. Então, deixaremos aqui para fazer os comentários na parte expositiva da lição. Nós vimos, portanto, que a Trindade é o Deus uno em essência e trino em pessoas, de tal modo que é um só Deus, com uma só essência, mas é revelado, manifesto em três pessoas coeternas, coiguais, consubstanciais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui nós vamos analisar a identidade do Pai, que é revelada por meio das Escrituras e especialmente por meio do nosso Senhor Jesus. Porque o Pai, ele é a fonte da vida, a fonte eterna da divindade e da própria vida. Ele é o Criador, Ele é o Redentor, Ele é o Revelador, Ele é aquele que fez todas as coisas e que estabeleceu o plano de salvação, enviando o Senhor Jesus e designando o Espírito Santo como aquele que aplica o plano redentor. Então nós vamos ver a identidade do nosso Senhor para que possamos nos relacionar com Ele por meio da fé em Jesus Cristo. Tá certo? Então aqui a primeira coisa, a identidade de Deus o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro. Logo de cara nós podemos nos referir ao texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que é chamado de Shema Israel, ouve Israel. Então, Shema é uma palavra que significa no hebraico ouve, que é exatamente a primeira palavra desse credo, dessa confissão de fé judaica, onde diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio é a repetição da lei. Moisés está preparando aquela geração agora de sobreviventes do deserto, aquela geração que viu os seus pais morrendo no deserto porque pecaram contra o Senhor, porque não creram no Senhor, naquilo que o Senhor havia liberado sobre as suas vidas, e Deus então os condenou a morrer no deserto. E agora Moisés está preparando essa geração para entrar, a nova geração, para entrar na terra. Eles conheciam o poder de Deus, eles já tinham ali visto milagres acontecendo, eles viram também os seus pais perecendo no deserto, mas agora eles precisavam ser lembrados de quem Deus é, para que quando eles entrassem na terra, não fossem seduzidos por aqueles deuses falsos das nações vizinhas que estariam ao seu redor e até mesmo das nações que seriam expelidas por eles para que eles ocupassem a terra prometida. Então, Moisés traz aqui uma repetição da lei, traz a eles a memória de quem é o nosso Deus, o Deus a quem eles serviam, com quem havia uma aliança. E ele está dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Essa aqui é chamada de a confissão de fé judaica, a confissão de fé do judaísmo. É a declaração monoteísta do Deus único, do Deus da religião monoteísta judaica. E aqui é um lembrete que não é só para aquela geração, mas que aqueles pais também deveriam, na terra prometida, ensinar a seus filhos que Deus, Yahvé, é o único Senhor.
E aqui, então, nós vemos que os judeus estão sendo lembrados de que Deus é o único Senhor, é o único Deus verdadeiro. E isso deveria ser ensinada aos seus filhos. Portanto, nós vemos aqui a clara declaração do monoteísmo bíblico. Deus é um só o Senhor é Deus. Mas nós vemos aqui também algo interessante, que é o caráter, a característica pessoal e relacional de Deus. Então Deus é um ser pessoal que se relaciona e ele se revela progressivamente nas Escrituras. Ou seja, quanto mais o homem se aproxima de Deus, quanto mais o homem tem conhecimento do Senhor, mais o Senhor se revela ao homem. Então aqui Deus está mostrando para Israel que ele é o Deus Todo-Poderoso, o único Senhor, mas que quer se relacionar com eles. No Antigo Testamento, Deus é visto como Criador, como Juiz, Libertador, como Senhor dos Exércitos, como Pai do povo de Israel. Mas é no Novo Testamento, depois da chegada de Cristo, o pleno e perfeito revelador do Pai, é que nós realmente temos o conhecimento perfeito, pleno da identidade do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, no Novo Testamento, a revelação ganha clareza, sendo revelado Deus como Pai. Então, é no Novo Testamento que nós temos claramente a menção de Deus como Pai. No Antigo Testamento, nós vemos Deus como Pai da nação de Israel. Mas agora, por meio do Senhor Jesus, cada um de nós é feito filho de Deus. E como filhos de Deus, nós temos acesso ao nosso Pai. Então Jesus revela Deus como Pai de cada um de nós, não só da nação toda de Israel, não só como o Pai da igreja, mas como o Pai de cada um dos crentes em Jesus. Dessa forma, o termo Deus Pai não é simplesmente um título que expressa a sua titulação dentro da Trindade, mas expressa verdadeiramente a universalidade do senhorio do Pai. Deus é Senhor de tudo e de todos, soberano sobre todo o universo, sendo Pai, portanto, de todos nós. Em Efésios capítulo 4, versículo 6, nós já vimos esse texto na lição passada, mas o apóstolo Paulo se refere ao Senhor Deus como o Pai. Em Efésios 4 está escrito o seguinte, 4:6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então aqui nós vemos que Deus é o Pai de todos. Então nós vemos que esse título Pai, Deus Pai, não é meramente um título, mas é a constatação de que ele é sobre todas as coisas, ele é universal, o seu senhorio é universal. Ele tem um domínio, o controle, o comando, a autoridade sobre tudo e sobre todos. Mas aí traz ainda uma revelação interessante, porque ele diz assim, o qual, ou seja, o Deus Pai, é sobre todos, mostrando a sua transcendência. Deus está além da humanidade, Deus está além da criação, Deus está além do conhecimento comum, Deus está além da experiência, muito além daquilo que nós podemos definir, conhecer ou experimentar, ele é, porque ele é transcendente. Então, ele é sobre todos. E por todos, mostra, portanto, que ele é ativo. Ele não é um Deus, por mais que ele seja imutável, ou seja, ele não muda, nele não há variação e nem mudança, mas ele não é imóvel, ele é ativo, ele está em movimento, ele age por todos. Além disso, ele diz aqui, em todos, ou seja, ele é imanente,
Ele se relaciona conosco, ele se aproxima de nós, ele está em nós que somos filhos dele, ele fez morada em nós. O Senhor Jesus expressa muito bem isso, dizendo que ele e o Pai fariam morada em nós quando nós cremos no Senhor Jesus. Portanto, ele e o Pai e o Espírito Santo, obviamente, a Trindade, vem para habitar e morar em nós. Portanto, Deus, ele é Pai de todos, ele é sobre todos, então ele é Senhor universal, ele é sobre todos, ou seja, ele é transcendente, está além de todo conhecimento, explicação ou experiência, ele é por todos, portanto ele é um ser ativo que está em movimento e trabalha por nós, e ele também está em todos os seus filhos, habitando conosco, se relacionando conosco. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, nós vemos aqui, quando o Senhor Jesus ensina a oração, nós vemos que o Senhor, o Pai nosso, está acima de nós. Ele é um ser transcendente, é um ser soberano, é um ser que está muito além da natureza, da criação, ou muito além de nós. Mas, ao mesmo tempo, é um Deus que se aproxima de nós. É o Deus que se revela a nós. É o Deus que também manifesta a sua intimidade, revela, abre a sua intimidade para os seus filhos. É por isso que nós podemos nos aproximar dele, porque ele é o nosso Pai. Ele não é simplesmente o Deus distante que está assentado lá no trono, na sala de comando do universo, distante de cada um de nós. Não, ele está lá, mas ele também está em nós, se aproxima de nós por meio da filiação, porque nós somos seus filhos e ele é o nosso Pai. Portanto, a paternidade de Deus revela um relacionamento íntimo. Deus, como nosso Pai, revela a intimidade. Nós temos... Meu pai já é falecido, mas eu tinha liberdade com meu pai. Por mais que eu o respeitasse como pai, mas eu tinha liberdade com ele de falar, de brincar, de me aproximar. Sabe, isso é próprio do relacionamento de pai e filho. O meu filho comigo da mesma forma. Eu tenho autoridade sobre ele e às vezes exerço com frequência, né? Claro, essa autoridade, mas ele tem liberdade, tem intimidade de brincar comigo, de falar comigo, de se relacionar comigo. Isso é muito próprio da relação de pai e filho. Portanto, quando nós vemos Deus como pai, não é para ter um distanciamento, mas é para ter intimidade, é para ter comunhão. Talvez você, alguém, um aluno seu na classe, não tem uma boa relação com o pai. E isso pode, às vezes, gerar uma projeção desse relacionamento ruim dentro da família, do filho com o pai, no relacionamento nosso, de filhos para com Deus Pai. Mas isso precisa ser trabalhado à luz das Escrituras, mostrando que o nosso Deus, ele é o Pai, Pai de amor. Ele é um Pai amoroso, é um Pai que ama e se relaciona conosco. E isso pode ser trabalhado por meio da palavra com o auxílio do Espírito Santo. Porque quando nós vemos a Bíblia, a Escritura, revelando Deus como Pai, é para nos mostrar que ele é um ser acessível, um Deus acessível, um Deus que quer trazer a sua intimidade para nós, que quer que seja estabelecido um relacionamento filial, amoroso, respeitoso, reverente, sim, mas filial, de pai e filho, de filho para com pai, um relacionamento íntimo, real, pessoal, que é transformador. O crente, ele não se aproxima, como eu já disse aqui, de um Deus distante, mas de um Pai amoroso, pelo qual nós podemos chamá-lo, como diz Paulo, Abba Pai. Sabe, meu pai, ó Pai, paizinho. É um relacionamento realmente muito íntimo, muito pessoal, muito próximo. E esse é o relacionamento que Deus quer que seja o nosso relacionamento para com ele. Portanto, nós estamos vendo Deus como Pai, não como um ser distante, mas como aquele que se aproxima de nós e que nós devemos nos aproximar dele.
Além disso, nós vemos o Pai como a fonte da divindade. Ele é o ser eterno, supremo, soberano, ele é o Senhor da vida, ele é a fonte de todas as coisas, a origem, o princípio sem princípio, o Criador que não foi criado. Então nós vemos aqui, portanto, o Senhor que existe por si mesmo. Não existe uma causa necessária para Deus existir. Deus existe e ponto final. Acabou. Então, ele é a razão própria de sua existência. Não existe aqui, portanto, uma causa que o levou a existir. Ele é. Ele se revela como eu sou. Então, ele é e ponto final. Aqui, portanto, nós vemos que o Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. É aquele que é a fonte, é a origem eterna da vida, da divindade. Nesse sentido, o que nós podemos aprender é que a vida divina, a existência divina, ela não provém de algo ou de alguém, mas ela é inerente do próprio Deus. Ela está no ser divino. Ela é o próprio Deus. Então, isso é um atributo exclusivo de Deus. Ele é autoexistente. Nós temos uma causa, nós fomos criados, nós somos uma criação. Deus é autoexistente, não tem princípio nem fim. O Salmo 90 diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, ele é Senhor, ele é aquele que tem toda a vida. Ele é imutável, portanto, aqui nós vemos que ele não muda. E isso é muito interessante porque nós estamos num mundo de mudanças contínuas e repentinas. De uma hora para outra, tudo muda. Vimos agora a queda do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Nós dormimos com sanções americanas ao ditador. Quando nós acordamos no outro dia, ele já estava preso, capturado fora da Venezuela. Ou seja, o mundo muda de uma hora para outra. A Band News tinha uma expressão que em 20 minutos, não sei se ainda continua, né? Muito tempo que eu não escuto essa rádio, mas dizia assim, em 20 minutos tudo pode mudar. A mudança é algo muito próprio do ser humano. E nisso nós temos o relativismo, uma ausência de referenciais absolutos, de verdade absoluta. Em contrário a tudo isso, nós vemos a imutabilidade de Deus. Deus é o mesmo, Deus não muda, ele permanece sendo Deus. Num mundo instável e relativista, temos um Deus absoluto no qual podemos confiar plenamente. Vemos também que ele é a primeira pessoa da Trindade, e isso não fala de hierarquia. Agostinho diz o seguinte: o Pai é o princípio da divindade, o princípio sem princípio. Mas não existe aqui uma hierarquia, não existe aqui uma subordinação. Eu já falei sobre isso nos vídeos anteriores, na aula de introdução e na lição 1, eu falei sobre isso. Pai, Filho e Espírito Santo são coiguais. Existe dentro do plano redentor uma subordinação voluntária. O Filho se subordinou voluntariamente para cumprir o plano redentor do Pai. E enquanto estava encarnado, ele se submeteu à vontade do Pai. O Espírito Santo, para cumprir o seu papel hoje na igreja, no mundo, ele se submete à vontade do Pai e do Filho, mas é para a sua função aqui na Terra. Entre as três pessoas da Trindade, eles estão em igualdade. Eles são coiguais, coeternos, porque eles são consubstanciais. Eles compartilham a mesma substância, a mesma natureza. No sentido, ao designar Deus como Pai, a Bíblia não sugere hierarquia, mas revela a distinção de funções no plano da revelação e da salvação. É simplesmente isso.
Quando Deus é tratado como Pai, como primeira pessoa da Trindade, é simplesmente na sua função dentro do plano redentor, como aquele que planejou, como aquele que projetou e enviou o seu Filho como Redentor da humanidade. Dentro da história da salvação, que é revelada pela Escritura, o Pai cumpre esse papel de ser o primeiro, de ser a primeira pessoa da Trindade, de modo, portanto, que essa distinção é em relação às suas funções. Mas a ação do Pai é inseparável da ação do Filho. A ação do Pai é inseparável da ação do Espírito Santo. Olha só, 1 Coríntios capítulo 12, é o texto que nós, pentecostais, gostamos e gostamos muito, né? Fala sobre os dons espirituais e mostra para nós a atualidade dos carismas do Espírito Santo. Ele diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E no versículo 11, ele ainda diz algo interessante. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão operando em cooperação. Estão juntos em sinergia para operação hoje no mundo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo não agem de modos separados, porque eles são inseparáveis. Eles agem em cooperação. Efésios capítulo 4, que nós já mencionamos tanto na lição passada como também na lição de hoje, fala também sobre a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando ele diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, aqui ele está se referindo a Jesus Cristo. Uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Veja, estamos aqui falando da Trindade atuando em sinergia, em cooperação. Então existe uma cooperação trinitária. O Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. E isso não é inferioridade das outras pessoas, né? Da segunda e da terceira pessoa da Trindade, em detrimento da superioridade da primeira. Não! Expressa, na verdade, que eles operam de forma inseparável, cada um conforme a sua distinção pessoal, conforme a sua função, conforme o seu papel no plano redentor, seja como planejador, executor ou aplicador do plano de salvação, mas existe aqui uma cooperação trinitária. Isso é visto, por exemplo, na criação. O Pai criou por meio do Filho e o Espírito Santo também estava ali presente como parte do Deus Criador. E da mesma forma, na redenção do homem, o Pai planeja a redenção e o Filho realiza e o Espírito aplica. Então, conforme o credo de Atanásio, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Então, esse é o nosso entendimento a respeito das pessoas da Trindade. O Pai revelado em Cristo. E aqui nós temos um ponto muito interessante. Como eu já disse, nós conhecemos o Deus, Senhor, único, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, como Pai, porque o Filho nos revela o Senhor como Pai. Então aqui nós vamos voltar em João 1,18 para dizer que Deus nunca foi visto por alguém. O Eterno, ele não pode ser compreendido naturalmente pelo homem, em sua lógica racional, humana, porque a nossa lógica ela é limitada. Mas ele se revelou em diferentes ocasiões e de diferentes maneiras ao longo da história. Ao longo da história da humanidade, Deus se revela, inclusive pela natureza. Romanos capítulo 1,
eu me lembrei agora aqui dessa referência, Paulo diz algo interessantíssimo. Ele diz assim, capítulo 1, versículo 20, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, veja, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, nós só temos conhecimento de Deus porque ele se revelou. Ele quis se revelar. Ele quis manifestar a si mesmo para nós. Ele faz isso por meio da Escritura. E é interessante porque Deus usa palavras humanas para descrever a sua divindade, para descrever quem ele é, o seu plano redentor. Porque se Deus fala na linguagem divina, nossa compreensão não iria alcançar. Então Deus ele fala por meio de palavras humanas, ou seja, por meio da Escritura, para que nós possamos compreender, logicamente, aquilo que dele se pode compreender de acordo com aquilo que foi revelado. Mas ele também se revela a nós de forma muito especial por meio do Filho. O Filho é o perfeito revelador do Pai. Então, isso também nos mostra que, como eu já disse, que o Pai, ele quer que nós nos relacionemos com ele, como filhos amados, que nós nos aproximemos dele como filhos amados, que tem um Pai de amor. Então, aqui há um chamado para a nossa intimidade, para essa relação filial com ele. Por outro lado, ele se revela, mas Isaías 45 também diz que ele se oculta. Né? Ele se oculta não para que ele não seja achado, mas porque ele não pode ser plenamente conhecido. Na teologia, nós chamamos Deus de incognoscível e também cognoscível. Ou seja, o Deus que não pode ser conhecido, mas que se deu a conhecer e nós o conhecemos naquilo que ele se revelou a nós. Mas ele também se oculta muitas vezes. Nesse sentido, o que nós podemos compreender é que a revelação de Deus é uma iniciativa graciosa e soberana do Senhor. Ele quis se revelar. E ele faz isso não porque nós merecemos, mas porque ele é amor, é o favor imerecido de Deus, é pela graça. E Mateus 11, 25, e agora nós entramos aqui na leitura bíblica, em Mateus 11, 25, diz que Deus se oculta dos altivos, dos soberbos, daqueles que pensam que são e que na verdade nada são, daqueles que se dizem sábios. É lógico que nesse contexto imediato do texto ali de Mateus 11, existe uma referência direta aos escribas e aos fariseus. O comentarista até coloca aí, aqueles que se intitulam sábios, que são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros são os instruídos, as pessoas com cultura e instrução. Ele está se referindo claramente aos escribas e fariseus. A esses, Deus se ocultou. Por quê? Porque querem conhecer a Deus pela sua capacidade, pela lógica, pela razão. E não é possível conhecer a Deus dessa maneira, a não ser pela revelação. É por isso que ele se oculta dos altivos e soberbos, mas ele se manifesta aos humildes. Ele se revela aos humildes. Deus ele não pode ser conhecido pela lógica humana, racional, natural, mas ele se revela amorosamente aos seus filhos, aqueles que se aproximam dele numa relação filial. A humildade, portanto, é uma condição espiritual necessária para se conhecer a Deus. O que Jesus está trazendo para nós aqui como princípio é que os mistérios do reino de Deus são revelados àqueles que são humildes espiritualmente. Deus ele não é compreendido pelo esforço humano. Deus ele não é compreendido por especulação filosófica, mas ele se dá a conhecer por meio de Cristo e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que aplica a salvação. Então, Cristo revelou Deus e o Espírito Santo hoje nos ilumina
para alcançar essa revelação. O Espírito Santo, ele revela o Senhor Jesus Cristo e o Pai para nós. Ele é o Espírito da comunhão. Então, ele traz o amor de Deus e a graça de Jesus pela comunhão do Espírito Santo. Então, aqui nós vemos claramente que ele se dá a conhecer por Cristo e por seu Espírito. E a Bíblia nos mostra exatamente isso. A Bíblia é a palavra do Deus que se revelou a nós. Em Jó, capítulo 36, versículo 26, nos mostra que se nós temos algum conhecimento de Deus, é porque ele optou por se revelar a nós. Porque pela nossa própria capacidade, nós não estaríamos aptos a conhecer o Senhor. Olha só, Jó 36, 26. Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos. O número dos seus anos não se pode calcular. Aqui está sendo realçada e reforçada, isso aqui são palavras de Eliú, ele está realçando a nossa incapacidade humana de reconhecer, de compreender Deus, a não ser por meio, logicamente, da revelação que ele traz através de Jesus. Portanto, a revelação de Deus, ela é mediada por Cristo. Deus decidiu agir por meio de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 2, nos traz essa afirmação, dizendo: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Olha o 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E olha como ele é capaz de revelar o Pai, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui nós vemos que, portanto, o Pai age e se revela por meio do Filho. O Pai, nessa dispensação, fala por meio do Filho. Deus decidiu agir por meio de Cristo e ter a sua plenitude habitando nele. Colossenses capítulo 1, versículo 19, diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então nós temos essa afirmação no sentido de que quando nós nos encontramos com Cristo, ele nos revela o caráter divino, torna conhecido o Pai e revela a importância e o significado do Pai Celestial. Quando nós nos relacionamos com Cristo, nós podemos então nos encontrar com Deus. Nós podemos ter a nossa intimidade com Deus estabelecida, logicamente, por meio da presença, da mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nos encontramos com Cristo, ele nos revela o caráter divino, torna conhecido o Pai e revela a importância e o significado do Pai Celestial para nós. Estou repetindo aqui para frisar bem essa afirmação. O Pai, portanto, se faz conhecer pelo Filho. O conhecimento de Deus é mediado exclusivamente pelo Filho. Mateus 11, 27 diz: ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, o Filho é o único, o exclusivo revelador do Pai. A revelação de Deus Pai não é acessível à nossa razão humana natural, mas é mediada exclusivamente por Jesus Cristo, o Filho eterno. O conhecimento verdadeiro de Deus, portanto, é necessariamente cristocêntrico. É por isso que nós, cristãos pentecostais, declaramos: Jesus salva,
Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus em breve voltará, porque ele é o mediador. A Bíblia mostra que ele é aquele que revela o Pai. O conhecimento verdadeiro de Deus, portanto, provém através de Cristo. É necessariamente cristológico. O Deus Pai é um ser pessoal que se dá a conhecer no tempo e na história por meio da encarnação do Verbo. Quando o Verbo se faz carne, quando o Filho de Deus encarna-se, ele está trazendo a revelação plena do Deus Pai. Heber de Campos diz o seguinte: ninguém pode vir ao conhecimento de Cristo sem que seja por revelação divina, e sem que essa revelação seja o produto da vontade graciosa de Deus para com o pecador. Nós só temos a salvação em Cristo por meio da revelação. Não é por lógica, não é por questões naturais. E o Pai, ele só é conhecido por meio do Filho, por meio da revelação do Senhor Jesus. E ele quer ser conhecido. Em João capítulo 17, versículo 3, nós vemos aqui que o Senhor Jesus está orando. O Senhor Jesus ele está naquilo que nós chamamos de oração sacerdotal. E ele fala algo interessante no versículo 3. Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele está orando ao Pai. Se você voltar no versículo 1, você vai ver Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora. E aí no versículo 3 ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Portanto, o Filho é intérprete supremo do Pai. Em Hebreus 1:3, que eu já li, nós vemos que ele é a exata expressão da divindade. Nós vimos aqui no capítulo 1, versículo 3 de Hebreus, e eu quero aqui rapidamente mencioná-lo novamente, ele diz assim, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus, ele é idêntico ao Pai, possui a mesma natureza que o Pai, nesse sentido que ele é idêntico. Ele é a exata expressão do Pai. Ele possui os mesmos atributos que o Pai. Portanto, quando nós vemos Jesus em ação, quando nós vemos a pessoa de Jesus revelada pelos evangelhos e pelo nosso próprio relacionamento com ele, nós vemos o Pai. É por isso que ele diz para Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Porque eles são idênticos em natureza, são idênticos em atributos. Portanto, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós podemos ver a exata expressão do Pai, revelando o Pai de forma fiel, expressa, precisa, pessoal, definitiva. Agora, além disso, nós podemos observar que ele é o único por meio de quem nós podemos nos aproximar do Pai. Eu já falei aqui que ele é o mediador. E ele é aquele que faz a ponte entre a humanidade e a divindade, entre o humano e o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que se interpõe. Então, é o conhecimento verdadeiro de Deus só pode ser alcançado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a comunhão com Deus só pode ser estabelecida por meio de Jesus Cristo. A reconciliação do homem com Deus só pode ser estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então aqui
rememora também aquela expressão que Pedro diz diante do Sinédrio, no capítulo 4, versículo 12, em que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único que pode realmente nos reconciliar, nos aproximar e nos levar a uma íntima comunhão com o Pai. Desse modo, quem vê o Filho, vê o Pai. Vemos a revelação perfeita de Deus Pai por meio de seu Filho. Quando nós olhamos em João 10,30 dizendo que eu e o Pai somos um, não significa que eles são a mesma pessoa, mas que eles têm a mesma natureza, que eles são idênticos em natureza, atributos, em essência. Eles são exatamente um. Mas são duas pessoas distintas. O pai fala com o filho fala com o pai. Isso está muito claro aqui nos evangelhos. Portanto, essa declaração que é feita no sentido de quem vê o filho, vê o pai, ela está ali na última ceia, né, na última Páscoa, na última refeição compartilhada pelo Senhor Jesus com os seus discípulos antes da cruz, um momento íntimo de compartilhamento, de preparação daquelas pessoas, dos discípulos, para a vida após a crucificação e ressurreição de Jesus. São as últimas instruções. Ele está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu revelo o Pai para vocês. Nesse sentido, ele está reafirmando a unidade da Trindade sem confundir as pessoas. Ele está dizendo, eu e o Pai temos a mesma natureza, a mesma essência. Então, quem me vê, vê o Pai. Além disso, Jesus é a revelação concreta. Jesus traz a revelação concreta do Pai para nós. Ele é a revelação concreta. É a revelação visível do próprio Deus, como diz João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém, mas o unigênito do Pai veio trazer essa revelação. E, desse modo, nós podemos observar mais uma vez em Hebreus a exata expressão da divindade, do Pai. Jesus, portanto, ali tem uma característica trazida pelo escritor de que ele a exata expressão traz a ideia de um caractere. Sabe, de quando um selo, ele marca, quando um selo é usado para marcar, e a marca que fica é exatamente a expressão do selo. Então, um anel de selar, por exemplo, né, tinha lá uma característica com brasão e era posta sobre o material sobre o qual seria impresso o selo, e a marca que ficava ali era exatamente a expressão idêntica, igual a que estava ali no selo do anel. Então, quando nós vemos que Jesus é a expressão do Pai, é que ele traz essa revelação do Pai de forma visível. E ele expressa exatamente, perfeitamente, o caráter, os atributos, a natureza, a essência do Pai. É por isso que o Filho é a exata expressão da imagem do Pai. Portanto, ver Jesus em suas obras, em suas palavras, em seu caráter, é experimentar a revelação definitiva do Pai. É por isso que o Pai decidiu se revelar por meio de Jesus. As palavras e obras de Jesus procedem do Pai. João 14, versículos 10 e 11, nos traz exatamente isso. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, as obras de Jesus revelam o seu caráter, pois procedem do Pai. Reforça aqui, nesse caso, a unidade da Trindade. Em João 14 mesmo, versículos 21 e 23, diz que quem ama o Senhor será amado pelo Pai, e Jesus e o Pai farão nele morada. Portanto, para encerrar aqui a lição e fechar essa lição de número 2, nós vamos para o último tópico. Agora que nós já vimos, portanto, que o
Deus Pai é o único Deus verdadeiro, eterno, soberano, fonte da divindade e que age por meio do Filho e do Espírito Santo. E vimos que o Pai é plenamente revelado por meio do Filho, em Cristo Jesus, portanto, sendo conhecido apenas por meio dele, que é a expressão exata de seu ser, nós podemos observar ainda a pessoa de Deus Pai na Escritura Sagrada. Veja, quando nós olhamos para o Senhor, eu já disse isso, Deus existe por si mesmo, ele é um ser autoexistente, ele não depende de nenhuma fonte originária para existir. E aqui nós vemos que Deus se revela para nós por meio de atributos e nomes. Então, quando nós olhamos nas Escrituras a revelação divina, nós vemos a revelação não dizendo Deus existe, mas já revelando os atributos e os nomes de Deus. Porque os atributos revelam a sua essência, revelam quem Deus é. Portanto, a pessoa de Deus Pai é revelada por meio de atributos incomunicáveis do Pai. Ou seja, são qualidades exclusivas da divindade. E isso mostra que Deus está acima da criação na sua própria essência. Deus, pelo seu modo de ser, está acima da criação. Ele está acima da criação por seu modo de ser, pela sua existência e pela sua atuação. E isso é mostrado pelos atributos incomunicáveis de Deus. Então, nós vemos aqui a autoexistência, Deus existe por si mesmo, como eu já falei. Isso aqui é muito bem expresso em Êxodo 3,14, quando ele fala para Moisés, Moisés, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei, eu sou o que sou, e ponto final. Ele tem existência em si mesmo, ele é um Deus presente, é um Deus que é e continuará sendo para todo sempre. O Deus eterno, que não tem começo nem fim, imutável. Então ele diz aqui, portanto, da sua imutabilidade, ele não muda, ele é onipotente, tem todo o poder, onisciente, onipresente. Portanto, Deus ele é absoluto e sem limitação alguma. Ou seja, ele é a plenitude de seu ser, revelado a nós desde a sua eternidade. Além disso, além desses atributos incomunicáveis do Pai, nós temos atributos comunicáveis. São atributos que Deus compartilha conosco de alguma forma. São atributos relacionados ao caráter moral, espiritual, relacional de Deus, sendo, portanto, fundamentais para a ética e para a santificação do crente. Portanto, Deus comunica esses atributos, que são chamados de atributos comunicáveis, atributos morais, espirituais, relacionais, ele comunica a nós por meio da Imago Dei, ou seja, a imagem de Deus em nós, mas também, especialmente, da regeneração, quando nós cremos e aceitamos a Jesus como Salvador, e portanto, também da ação santificadora do Espírito. Nós vemos que Deus é bom. Bondade é um atributo de Deus, mas é também um fruto do Espírito que é manifesto em nós. Amor é um atributo de Deus, mas é também uma parte do fruto do Espírito que é manifesto em nós. Santidade, a ação santificadora do Espírito Santo, produz em nós uma santidade tal pela qual podemos nos aproximar de Deus. E esses são exemplos, portanto, dos atributos comunicáveis, que são compartilhados por Deus a nós. E, por fim, os nomes de Deus. Os nomes que revelam o Pai. Porque Deus também, além de ser conhecido pelos seus atributos, ele é conhecido também pelos nomes pelos quais ele se revela e pelos quais ele permite que alguém se refira a ele. Agora, na antiguidade, o nome era mais do que um título. Era também a expressão do caráter, a natureza. Então, o nome expressa o caráter, a natureza, ou se refere a uma declaração do futuro daquela pessoa nomeada. Então, alguém
poderia nomear uma pessoa declarando um futuro para ela. Então, ela muda o nome. Por exemplo, Jacó. Jacó, chamado de enganador, mas Deus muda para Israel, que é príncipe, né? Aquele que luta com Deus e prevalece. E ele, então, muda a perspectiva. Abrão, ele muda para Abraão, declarando aqui, portanto, acerca do seu futuro como pai de nações. Então, nós temos portanto, quando nós olhamos para o nome, nós temos uma expressão da natureza, do caráter ou do futuro de uma pessoa. No caso de Deus, o seu nome não era uma mera etiqueta para distingui-lo numa prateleira de outros tantos deuses cananeus ao redor de Israel. Mas cada nome que ele aceita revela uma faceta do seu caráter, natureza, vontade ou autoridade. Cada nome que Deus usa no seu relacionamento com o homem revela algo do próprio Deus, da sua própria natureza, do seu próprio caráter, da sua característica pessoal. Portanto, o nome representa a pessoa e a presença de Deus. Quando se fala invocar o nome do Senhor, é muito mais do que a gente pode imaginar que seja apenas chamar, mas é, na verdade, entrar numa íntima comunhão com Deus. Quando nós falamos de invocar o nome do Senhor, nós estamos invocando a própria presença de Deus entre nós. É por isso que quando nós olhamos para os nomes de Deus, não vemos aqui apenas a sua identificação como uma etiqueta no meio de uma prateleira de outros deuses. Mas vemos a revelação da sua natureza, do seu caráter. Por exemplo, quando ele fala Yahvé, quando ele fala eu sou o que sou, e depois ele diz Yahvé, que deriva dessa frase eu sou o que sou, indica, portanto, a sua existência em ação, no contínuo presente, em plenitude, com autossuficiência absoluta de sua existência em si mesmo, que faz com que todas as coisas venham à existência. Então aqui nós vemos, portanto, o nome pelo qual o Senhor é conhecido, Yahvé. Essa expressão, não tinha, chamada de tetragrama, que está até aí no comentário, YHWH, não tem vogal, e em algum momento resolveram acrescentar algumas vogais para tentar ali estabelecer uma forma de pronunciar, mas também de evitar que fosse pronunciado o nome santo de Deus. E aí colocaram algumas vogais que, quando é transliterado, veio para uma tradução como Jeová, Iehová. E aí veio a ser traduzido como Jeová. Mas o que nós entendemos hoje, mais corretamente, isso é lá na Idade Média, aproximadamente. Mas hoje o que nós entendemos mais corretamente, que a pronúncia mais correta seja Yahvé, no português, Javé. Então é mais correto falar Javé ou Yahvé do que Jeová. Mas virou uma interpretação corrente, uma pronúncia corrente no português se referir a Deus como Jeová. Então aqui nós temos, portanto, a revelação de Deus por meio dos seus atributos e também por meio de seus nomes, que revelam o seu caráter, a sua natureza. E revelam, portanto, a sua santidade, seu amor, a sua autoridade, revelando quem ele é e como ele se relaciona com a criação. Eu concluo aqui dizendo o seguinte: Deus não pode ser compreendido pela lógica humana e nem sequer a sua própria existência pode ser comprovada de maneira lógica e racional. Então, Deus ele não é compreendido pela lógica humana e nem a sua existência é comprovada pela lógica humana e racional. O nosso modo de entender a Deus, ele tem dois pressupostos. Primeiro é de que Deus existe, é crer que Deus existe. E o segundo é que ele se revelou a nós de modo adequado e suficiente para fundamentar a nossa salvação, e ele fez isso por meio da sua palavra, da Escritura, que é divinamente inspirada. Não se pode explicar Deus por meio da lógica humana, natural, racional.
mas é possível crer nele por meio da fé. E isso é mediado pelo Senhor Jesus e é revelado por meio da Escritura. Então nós não podemos compreender o Senhor de modo lógico e racional, mas é possível crer pela fé através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante também a revelação inspirada, que é a autorrevelação de Deus por meio da Escritura. Podemos, portanto, basear nossa doutrina sobre Deus nesses pressupostos e nas evidências bíblicas, de tal maneira que nós podemos constatar pela Escritura que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno, soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Que Deus abençoe você e que você se relacione com esse Pai. Você é filho de Deus. Você que já aceitou a Jesus como Salvador, é filho desse Pai que é amor, que ama, que veio, que entregou o seu Filho, o melhor, para nos salvar, para nos redimir, para nos reconciliar com Ele. Então desfrute desse amor filial, desfrute dessa intimidade filial e viva a plenitude dessa vida relacional com o Deus Todo-Poderoso que é o nosso Pai. Que você possa dizer, Pai Nosso, que você possa dizer, ó Pai, Abba Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que a presença do Deus Pai seja real na tua vida, na tua família, na tua casa, em todas as áreas da sua vida, por meio de Jesus Cristo e de seu Espírito Santo. Um grande abraço e fique na paz do Senhor e te espero nos próximos vídeos.